Sabe aquela sensação de chegar correndo da escola, largar a mochila em qualquer canto e ligar a TV só esperando começar o seu desenho preferido? Aquele era, sem dúvida, o ponto alto do dia para muita gente. Mas e se eu te disser que todo esse ritual estava, na verdade, moldando o nosso cérebro? Parece um pouco de exagero, né? Mas a ideia central de várias análises psicológicas é exatamente essa. Aquela fase dos desenhos animados foi muito mais do que só diversão. Foi, na verdade, um verdadeiro campo de treinamento para nossa mente que literalmente reconfigurou o cérebro de uma geração inteira. Para a gente entender bem como essa reconfiguração aconteceu, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, o jeito que as histórias eram contadas. Depois, como a gente usava a imaginação, a arte de saber esperar, a experiência de comunidade e, por fim, como tudo isso se compara com os mundos algoritmos de hoje. E aqui estamos nossos, digamos, treinadores cognitivos. É isso mesmo. Dragon Ball Z, Pokémon, Avatar, eles não eram só entretenimento. Pensa neles como uma grade de matérias invisível, que ensinava pra gente coisas como paciência, criatividade e, principalmente, foco. Então, vamos lá. Vamos começar pela estrutura das histórias em si. Porque a primeira grande diferença entre aquela época e hoje está justamente em como as narrativas eram construídas. Pensa num Dragon Ball Z da vida, ou em Avatar. Se você perdesse um episódio, já era. No dia seguinte, na escola, você ficava completamente perdido na conversa. Era preciso acompanhar a história por semanas, às vezes meses. Hoje em dia, muitos desenhos são feitos para serem consumidos em pílulas, sabe? Cada episódio começa e termina ali mesmo, sem exigir um compromisso a longo prazo. E o ponto crucial aqui é o seguinte: acompanhar essas sagas enormes era um baita exercício para o cérebro. Exigia memória para a gente lembrar dos detalhes dos episódios passados e um foco muito grande para conseguir conectar todos os pontos da história. Era um verdadeiro treino de atenção. Agora, vamos para a segunda parte. O que acontecia quando a TV desligava? Porque, olha, o treinamento não parava por ali, não. Desenhos como Pokémon ou Ben 10 eram um convite para criar. A molecada ia para o quintal, para o pátio e inventava seus próprios monstros, seus próprios poderes, universos inteiros. Era um ato de criação, pura e simplesmente. Hoje a interação é um pouco diferente. Muitos apps já entregam tudo pronto. Filtros, efeitos, até roteiros. A imaginação virou muito mais um ato de consumir do que de criar. E do ponto de vista do cérebro, a diferença é gigante. O primeiro cenário, o de antigamente, era um treino intenso para o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro ligada à criatividade e ao planejamento. Já o segundo cenário, bom, ele exige bem menos desse músculo mental. Certo? Agora a gente chega na terceira lição. E essa talvez seja mais chocante para o mundo em que a gente vive hoje. A arte de esperar. Era um superpoder que fazia parte do pacote de assistir TV naquela época. A espera estava em todo lugar. A gente esperava meses por uma nova temporada. Semanas para o episódio novo chegar e ser dublado. O dia inteiro pelo horário certinho do programa. E, claro, minutos e mais minutos durante os intervalos comerciais. Esperar não era uma escolha. Era simplesmente a regra do jogo. Esse ritual todo acabava construindo uma tolerância à frustração. A gente aprendia a lidar com a expectativa. Hoje, a gente vive na era da dopamina instantânea. Temporadas inteiras são lançadas de uma vez, o autoplay não te deixa nem respirar entre um episódio e outro, e os vídeos curtos entregam o ponto alto em segundos. E a consequência disso é muito séria. Quando o cérebro é treinado para ter recompensas imediatas o tempo todo, a vida real, que tem seu próprio ritmo, com esperas que são inevitáveis, pode acabar parecendo chata, lenta e até frustrante. Ok, a gente já viu um impacto no cérebro, na cognição, mas e o impacto social? A forma como as pessoas assistiam também era completamente diferente. É isso aí. Assistir a um desenho não era uma atividade solitária. Era um evento, um ponto de encontro cultural que começava na sala de casa, mas se espalhava para todo canto. E essa experiência ia muito além da tela da TV. Ela virava a conversa no recreio, a troca de tazos e figurinhas, as teorias mais malucas sobre o que ia acontecer no próximo episódio. Tudo isso criava uma comunidade de verdade, com um assunto em comum que todo mundo compartilhava. Hoje, o cenário é bem diferente. O consumo de mídia geralmente é solitário, cada um no seu celular ou tablet, com fone de ouvido. Cada pessoa acaba vivendo na sua própria bolha criada por um algoritmo. A gente ganhou a personalização, mas perdeu aquele grande evento cultural compartilhado. E é isso que nos leva ao nosso último ponto, as consequências de longo prazo dessa mudança toda. Se a gente colocar lado a lado, o contraste fica muito claro.
O ritmo mais lento de antes treinava o foco profundo. Hoje, os cortes rápidos e a estimulação constante treinam a troca rápida de tarefas. A comunidade, que antes era ampla e compartilhada, agora é de nicho, movida por algoritmos. No fim das contas, foi uma grande troca. A gente ganhou um poder de escolha que nunca existiu antes. A liberdade de assistir o que quiser, na hora que quiser. Mas no meio desse processo, aquele treinamento de paciência e a construção de uma cultura em comum, bom, isso ficou para trás. E aí, a conclusão é meio inevitável. Aqueles desenhos não eram só diversão. Eles foram um programa de treinamento emocional, social e cognitivo. Eles não só refletiram uma época, eles ajudaram ativamente a moldar as mentes que viveram nela. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se cada era do entretenimento treina um conjunto diferente de habilidades, quais são as habilidades, os pontos fortes e talvez os pontos cegos que estão sendo construídos pela mídia que a gente consome hoje? A resposta para isso está se desenrolando agora mesmo.